Olá, pessoal, como é que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem, né? Bom, como sempre, né? Às vezes sim, às vezes não, às vezes a gente vai direto para o livro, mas hoje nós vamos para o slide, né? Ver algumas coisinhas relacionadas à crônica, né? Que nós depois vamos fazer uma prática de leitura aqui no livro de vocês e vamos para a produção de texto crônica, certo? A princípio, vamos para o slide, certo, gente? Me acompanhem para não perder o costume. Vamos lá? Leitura de carta pessoal, né? E produção de texto, que é o que nós vamos fazer hoje. Só que a produção de texto é de crônica. Então, vamos ver sobre crônica, né? Vamos lá. Crônica é um gênero textual que registra e relata pequenos acontecimentos da vida cotidiana em conjunto com a interpretação pessoal do autor, que pode ser reflexiva e ou crítica. Suas características são muitas, pois é um texto que permite mistura de diferentes tipos textuais. Gente, as crônicas geralmente elas contam fatos do nosso dia a dia, né? Por isso que como ele diz aqui, fatos do cotidiano, né? Da vida cotidiana, certo? O que é crônica, né? É um pequeno texto que registra fatos da vida cotidiana por meio de um olhar artístico ou argumentativo com características narrativas, descritivas e argumentativas, né? Aí você já vê que o conceito de crônica já vem de uma certa forma com algumas outras características relacionadas ao gênero. E vamos longe. Características da crônica, né, gente? A crônica é um gênero textual híbrido, ou seja, apresenta uma mistura entre diferentes características textuais. Por exemplo, pode ser mais jornalística, quando se concentra na representação dos fatos. Pode ser poética, quando apresenta uma linguagem simbólica e lírica. Pode ser crítica, reflexiva, quando apresenta opiniões pessoais do autor. E pode apresentar mais de um desses tipos também. Acabou, gente, ficando uma sinalização assim, mas no caso pode ser crítica, reflexiva, quando apresenta opiniões pessoais do autor e pode apresentar mais de um desses tipos. Característica central da crônica, independente do estilo, é o relato de fatos cotidianos. A crônica deve partir de um fato trivial, acrescentando uma reflexão pessoal do autor, né? Vamos lá. Bom, tipos mais conhecidos, né, e utilizados de crônica. Crônica jornalística, poética e humorística. Tem muitos outros tipos, mas vamos ver esses aqui. Qualquer coisa depois vocês pesquisam mais um pouquinho, que é bom, certo? Crônica jornalística relata fatos do cotidiano, utilizando a linguagem mais objetiva, descritiva e impessoal. Evita expor muitas opiniões pessoais, né? Por isso que ela é impessoal, né? Crônica poética é um gênero literário e pode narrar fatos reais e criar fatos fictícios, desde que tais fatos sejam possíveis na realidade das pessoas, né? Não pode ser nada muito fantasioso, tem que ser algo que a gente possa trazer para a vida real. A sua característica predominante é o trabalho com a linguagem. Esse tipo costuma utilizar o simbolismo, jogos de palavras e figuras de linguagem, por exemplo, para expressar os fatos e suas interpretações, né? Isso na crônica poética. Crônica humorística é aquela que apresenta os relatos e interpretações por um viés de humor, da ironia e da sátira. Pode ter um caráter mais reflexivo quando usa o humor para propor um pensamento leve, ou pode ter um caráter mais crítico quando usa o humor de modo ácido para tecer opiniões e argumentos, né, gente? Isso daí, no caso, quando ele quer fazer uma crítica, ele vai aquele humor assim bem, né, bem ácidozinho. Bom, eu trouxe também aqui o nome dos principais cronistas brasileiros, né? Machado de Assis, Lima Barreto, Cecília Meirelles e Rubem Braga, Clarice Lispector, cada um com suas características, certo, gente? Agora vamos para a leitura, né, da carta pessoal, na página 34, 39, 40 e 41. Depois, vamos para a produção de texto na página 51, 52 e 53, certo? Vamos fazer primeiro uma leiturazinha para não perdermos a prática, certo? De uma carta pessoal.
Vamos lá, página 40. Vamos reler a carta pessoal, certo? Que a neta escreve para o avô contando algumas coisinhas e pedindo ajuda para um amigo. Vamos lá, né? São Paulo, 23 de maio de 2002. Querido vovô Antônio, aqui em São Paulo está frio. Todo mundo está falando que o inverno não ia chegar, mas eu tinha certeza que ia sim. E como você diz, tudo tem a hora certa para acontecer, como as estações do ano que nunca chegam antes ou depois, ou nem depois. E como está o tempo na fazenda? Se Ribeirão Preto não fosse tão quente, sua fazenda seria perfeita. Eu estou bem e feliz, porque logo vou voltar para casa. Acho que a semana que vem já vai dar para ver a Bienal lá no Parque do Ibirapuera. O que você acha ou melhor, que você acha o lugar mais agradável de São Paulo? Vou com um amigo. Como vai você, vovô? E a vovó Branca, vai bem? Ela tem feito muita comida deliciosa. Inventou alguma nova? Eu estou com fome. Vocês estão comendo café com pão quente? Estou com muita saudade de vocês dois, do burro Jazão e de todos os meus amigos. Não posso perguntar de todos os meus amigos nem de todos os animais, porque tem um assunto muito importante para tratar com você, vovô. É segredo que eu vou contar. Por isso, esse assunto exige aquele código secreto. Você me entende, não é, vovô? É o seguinte, esse amigo que vai comigo na Bienal não está tudo certo. Vou pedir para a mamãe comprar um ingresso. Não está tudo certo. Vou pedir para a mamãe comprar um ingresso para ele também. É o Deusinho. Ninguém conhece ele ainda. Eu conheço. Mas deixa para lá. A história é longa, longa, longa. Depois eu conto. Vovô querido, você sabe que você é o melhor amigo e é a pessoa que mais me entende. E é por isso que eu vou pedir sua ajuda para resolver um grande problema. Você sempre resolve todos. Vovô, esse meu amigo é muito, muito pobre. Ele e a família dele estão sofrendo muito aqui em São Paulo. Eles moram num lugar que você nem imagina onde é. Às vezes eles não têm o que comer e às vezes passam frio. O meu amigo não está na escola. Os irmãos dele são 3, também não estão. O irmãozinho dele é um bebê. O pai e a mãe estão precisando de emprego, mas eles não acham. Meu vovozinho, você precisa arrumar um trabalho para eles aí na fazenda Santa Rita. Aí tem casa, tem bastante terra para plantar, bastante animal, bastante fruta no pé. Aí faz calor, aí não tem polícia ruim. E a mãe do Deusinho pode ajudar a Sebastiana e as duas vão ajudar a vovó. Espero uma resposta sua e ajuda para esse e o quê? Espero uma resposta sua e sua ajuda para esse nosso assunto, Soslaio. Adoro você, vovô do coração. Um beijo da sua neta Júlia Branca, né? Vocês viram que sempre existe esses segredinhos, né, de avô com neta, né? Agora, gente, depois dessa prática de leitura, que eu creio que vocês tenham me acompanhado nela, né? Vamos passar agora para página 51. Vamos, página 51. E nela, né, produção de texto, crônica, vamos lá. Agora você vai escrever uma crônica. Após a etapa de escrita, sua crônica e as produzidas por seus colegas serão apresentadas em uma roda de leitura. Nesse dia, também, além de apresentar os textos, vocês poderão apreciar as histórias dos colegas e se divertir com elas. Além disso, pode publicar as crônicas dos blocos em blogs literários ou de atualidades. Peça ajuda ao professor para o compartilhamento digital da sua produção. Antes de escrever o texto, recorde as características da crônica Comunicação de Luiz Fernando Veríssimo, né? Bom, vocês viram lá que como foi difícil, né? Aquele primeiro texto da crônica de Luiz Fernando Veríssimo, como foi difícil a comunicação do vendedor com a pessoa que queria comprar aquele brochezinho, aquele fechozinho, né? Vamos lá. O narrador pouco aparece. Vamos ver aqui uma coisa, se eu passei página demais. Não, certo. 51, 52. O narrador pouco aparece durante a história, pois o texto apresenta um diálogo em que é possível perceber a alternância das falas sem a interferência do narrador.
Representa uma situação que poderia acontecer na vida real. Está escrito em linguagem mais próxima da variedade social da língua. A presença do humor como recurso expressivo. Leva o leitor a refletir sobre o assunto principal do texto, a questão da comunicação, né? Tudo isso aqui remete àquele primeiro texto que nós lemos no iniciozinho, né? Que fala daquela confusão toda, como eu disse a vocês. O rapaz vai comprar uma coisa, não se lembra o nome da coisa e nem tampouco sabe desenhá-la. E para pegar e dizer como uma coisa é, também é complicado, né? Até que se chegue a um denominador comum, até que se chegue ao objeto, certo, gente? Vamos lá. Para se escrever um texto, né, como sempre digo, é necessário que se faça um planejamento. E vamos lá. Planeje seu texto. Transcreva os itens do quadro e responda cada um deles. Amplie o número de itens se você achar necessário. Verifique se cumpriu o planejamento na hora de avaliar o texto. Para escrever a crônica. Qual o público leitor do texto, que linguagem vai empregar, que estrutura o texto vai ter e onde o texto vai circular. Bom, isso aí tudo você tem que botar no caderno para que essas perguntas sejam respondidas, certo? Orientações para a produção. Faça uma lista de situações cotidianas nas quais poderia haver problema de comunicação ou de desencontro de informação, né? Essa é a primeira orientação, fazer essa lista de situações do nosso dia a dia. 2, escolha uma das situações e produza uma crônica dialogada. Você pode seguir a mesma estrutura do texto de comunicação de Luiz Fernando Veríssimo, apresentado no início desse capítulo. Bom, ele quer que você faça uma crônica dialogada, né? Para isso, né, uma crônica representada por diálogos, lembre-se que tem a ajuda dos travessões, essas coisas todinhas, certo? Relembrem lendo direitinho a crônica de Luiz Fernando Veríssimo, no início do capítulo, que aí vocês vão ter ideia de como é que vai fazer essa crônica. Vamos lá, né? 3. Caso opte por escrever um texto que reproduz o diálogo entre dois personagens, use a estrutura do discurso direto, indicando cada fala com travessão ou colocando-a entre aspas. Se além do diálogo entre personagens a crônica tiver narrador, estruture o texto em parágrafos e empregue a pontuação que introduz o discurso direto para o texto que assim o exigir. 4. Lembre-se de que a crônica de Luiz Fernando Veríssimo apresentou um diálogo. Verifique o perfil dos personagens que participaram do diálogo no texto e faça a adequação do nível de linguagem empregado por eles, né? Não exagerem no nível de linguagem não, viu, gente? Façam uma coisa que todo mundo entenda quando for ler. 5. Se quiser imprimir mais dinamismo ao texto, evite alongar as falas nos diálogos, né? Sejam curtas, né? Para que, no caso, tenha, como diz a história, criar mais movimento no texto. 6. Procure decidir como o diálogo terminará. Se será um final surpreendente para o leitor, se as falas finais vão propor uma reflexão, mesmo que para isso se empregue o humor, né? Bom, você pode usar também da quebra de expectativa, né? Todo mundo pensar que vai ter um final e vocês darem outro final à história, certo? Compartilhando a proposta com os colegas e o professor. Primeiro, né? Troque a sua produção com o seu colega e propõe ajustes conforme as indicações constantes do quadro do planejamento. 2. Depois retorne sua produção, realize os ajustes que considerar pertinentes e confira se cumpriu os itens do quadro do planejamento. 3. Verifique se o diálogo entre os personagens contém elementos suficientes para demonstrar qual o problema de comunicação que se estabelece no contexto comunicativo. Caso perceba que as falas não foram suficientes para que o leitor compreenda o texto, altere-as ou acrescente falas intermediárias. Faça uma leitura da crônica, observe se o diálogo flui ou se há repetições e troncamentos no texto que tornam as falas artificiais forçadas. Para reescrever, tenha em mente que o diálogo precisa parecer o mais natural possível a quem, caso ao leitor. 5. Sublinhe os problemas ortográficos, retire ou acrescente sinais de pontuação quando for necessário e verifique se empregou regras básicas de concordância verbal e nominal. Passe o texto a limpo. 6. Combine com o professor um dia para realizar a digitação, edição e postagem de sua crônica e de seus colegas em blogs literários ou da escola. 7. Combine também com o professor e com os colegas uma roda de leitura para o compartilhamento das crônicas da turma. Bom, algumas situações aqui, elas ainda não vão poder acontecer, né? Vocês sabem muito bem disso.
Mas, no caso, vocês mesmos que terão que avaliar o texto de vocês, depois que vocês escreverem todos, tem que verificar se há erros, se a leitura, ela, no caso, ela é fluida, né? Se não tem muita repetição, se a linguagem não está truncada, certo? Então, vocês vão verificar tudo isso, certo? Cada um com o seu jeitinho, fazendo isso no seu próprio texto, e depois, quem sabe, um dia a gente volta a fazer, né? A um analisar o trabalho do outro, aquele trabalho mais gostoso em sala de aula, onde todos participam, né? Bom, pessoal, nossa aula de hoje fica por aqui, certo? Espero que vocês tenham acompanhado direitinho, lembrando que qualquer dúvida é só procurar o professor, certo? Cuidem-se e cuidem das pessoas que vocês amam. Certo, galerinha? Então vamos lá, né? Um abraço apertado, um beijo no coração. Até a próxima, com fé em Deus.